Está entregue aí a batuta, um bom estudo, viu? Que Deus ilumine e fortaleça sempre essa caminhada bendita, né, de aprendizado. Muito obrigado, Antônio. Muito bem, pessoal. Com a prece já feita pelo Antônio, né, nós vamos dar prosseguimento aqui ao estudo. E no livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel fala, é a lição número 44, chamada Ser Médium. E aí ele se refere ao item 223, parágrafo 10, né? Que, na verdade, são perguntas e respostas, né? Perguntas do Kardec e resposta dos espíritos sobre o papel dos médiuns, né? Então, é o capítulo, deixa eu ver aqui que capítulo que é, acho que é 19, acho que é isso, do papel dos médiuns na comunicação. E nós terminamos a leitura do livro, da lição 44, né, no livro do Seara dos Médiuns, e viemos até o item 9, desculpa, pergunta 9, né, do item 223. E agora estamos exatamente na pergunta número 10, né, a qual o Emmanuel se refere naquela lição número 44. Ok? Então, é nesse ponto aqui que nós vamos recomeçar hoje o nosso estudo. Aí depois nós vamos ter que decidir, pessoal, se nós vamos reler, né, ou seguir em frente, porque este capítulo nós estudamos há algum tempo, não faz muito tempo. Tá ok? Muito bem. Eu não sei se a Elisete está aí para ler para mim. Estou sim, Eduardo. Posso ler? Por favor, obrigado. Imagina. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium nunca é completamente passivo? É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre necessário, como o de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Muito bem. Então, duas coisas importantes que ele está falando aqui, né? Então, o que seria o médium mecânico, né? O médium mecânico é aquele que, e é muito raro ter o médium mecânico, né? É aquele no qual o espírito comunicante, né, toma o controle do sistema neuromotor do médium no que diz respeito à escrita. Então, a participação do médium do ponto de vista intelectual é quase nula no médium mecânico, né? Ela não é nula porque ele se serve de intermediário. O espírito utiliza o médium, né, para se comunicar, ok? Esse é o médium mecânico. O que a gente consegue ver assim de mais próximo do que seria um médium mecânico, não na psicografia, mas na pintura mediúnica, por exemplo, né? Quando nós já vimos várias vezes o médium, né, pintar com uma mão um quadro, enquanto ele pinta com a mão esquerda o outro quadro, e
já vi o médium pintar 4 telas distintas ao mesmo tempo, sendo, então, necessário para que isso se fizesse, né, que os espíritos controlassem o sistema nervoso central do médium e o sistema nervoso sensório-motor, né, que permitisse um controlar a mão direita, o outro controlar a mão esquerda, o outro pé esquerdo e o outro pé direito. E saíram 4 obras distintas assinadas por espíritos distintos, né? Então, isso daí é o que, vamos dizer assim, seria o médium mecânico. Quase nenhum é. Muito bem. Aí, né, o espírito fala assim, na resposta, né, que o Kardec estava falando, bom, se o médium participa, né, então não tem nenhum médium que é passivo. E a resposta é passivo quando não usa, né, não mistura as suas próprias ideias com as do espírito, né? Então, muito interessante, você vai ver isso daí acontecendo, por exemplo, com Chico Xavier, certo? A quantidade de espíritos diferentes que vinham, né, falar sobre os temas mais diversos possíveis, né? Por exemplo, esses livros, o livro Parnaso do Além-Túmulo, os livros que você vê do André Luiz, os livros do Emmanuel, né? E tantos outros autores que utilizaram a mediunidade do Chico Xavier, né? É tão brutal a quantidade de informação diferente, né, que fica difícil a gente considerar o Chico Xavier como participando com suas ideias das suas das manifestações das psicografias, né? Entretanto, né, ele não é passivo na medida em que ele o espírito faz uma diferenciação interessante, né? Ele nunca é inteiramente nulo. Ou seja, não é que ele não seja passivo, ele não é nulo, certo? Ou seja, ele vai participar de alguma forma porque ele é utilizado para isso, ele é o ser intermediário. Foi o Antônio que pediu para falar? Por favor. Eu sim, Eduardo. Tem um grupo de estudos das obras do Chico Xavier, a Associação Médica Espírita da Serra Gaúcha, né? E o Geraldinho, o Geraldo Lemos Neto, participa dessa reunião, é uma pessoa que conviveu com o Chico, né? Uhum. E ele estava comentando que o Chico falava o seguinte, que uma comunicação mediúnica, vamos dizer, excelente, é 90% do espírito e 10% do médium. Explicando. Porque o vocabulário, o acesso à mente, né, os recursos, vamos dizer assim, muitas vezes ele conta com o médium, né? Uhum. E o normal vamos dizer, comunicações mediana, né? Das comunicações espíritas é em torno de 60% do espírito e 40% do médium. Isso é número, né? Mas só para dar uma ideia, acredito que o Chico tenha dado isso para o Geraldinho, para quem estava lá na conversa com ele. E uma ruim é quando é 40% do espírito e 60% do médium, né? Já seria uma, vamos dizer assim, uma interferência muito grande do médium. Só para dar uma ideia, né? Eu achei interessante estavam discutindo exatamente essa questão do animismo, a questão
Eu acho muito interessante que nós temos obras do Chico Xavier que tem Valdo Vieira e Chico, né? Sim. Inclusive, é muito interessante que é o André Luiz se comunicando com o Chico e se comunicando com o Valdo Vieira. Valdo Vieira, médico, né? De formação médica, e o Chico, a formação que nós conhecemos dele, né? A formação terráquea aqui que nós conhecemos dele, mas o espírito a gente não faz nem ideia, né? Do Capedal. Então, é muito interessante. Eu leio tanta mensagem do Valdo e do Chico, eu não consigo ver muita discrepância. Eu, pessoalmente, que não sou um grande conhecedor de gramática, de estilo, não tenho essa formação. Eu não consigo perceber diferenças. Eu não sei se você consegue. Eu acho muito rico isso, né? Dois médios e a gente vê assim a evolução em dois mundos, se eu não estou enganado. O mecanismo da mediunidade, eu tenho certeza que as ímpares são do Chico e as pares do Valdo, né? Uhum. E desse livro que nós estamos estudando, Espírito da Verdade, também, né? Uma parceria entre os dois. Um estava numa cidade e o outro estava na outra na época, né? Um em Pedro Leopoldo e o outro em Uberaba. Então é muito interessante para a gente ver assim essa questão que você está colocando aí, né? A gente lê esses livros e para quem tem domínio de estilo e tudo, talvez consiga enxergar coisas que nós que não temos essa formação não possamos ver. Mas estava lembrando disso, achei interessante colocar essa nota aqui. Essas porcentagens, né? Isso é número, né? É Não, didático. pois é, mas na verdade, quando a gente analisa mesmo tudo, né? Você consegue perceber. Por exemplo, isso que você falou do Valdo Vieira e do Chico, né? A minha percepção é que as mensagens do Chico, quase sempre, todos os textos nos livros, a forma como é tratado pela mediunidade do Chico, ela vem assim, eu não sei explicar, mas tem um teor um pouco mais assim, amoroso, Isso mais sim. carinhoso. É uma coisa interessante. Cuidadoso. E do Valdo Vieira, não, é tecnicão mesmo. Você tem razão. Tem razão, sim. Esse é o meu sentimento que eu que eu percebi. Você entendeu? Você tem razão, eu também sinto isso também. Não consigo expressar em detalhes linguísticos, mas tem isso sim. Isso, exatamente. Esse é o ponto mesmo. Agora, eu queria dar um testemunho aqui, algumas pessoas devem estar sabendo. Eu estou tentando fazer a tal da psicografia, né? Nós estamos no grupo de sexta-feira, né? E eu sempre digo, eu não tenho mediunidade não para isso, eu não tenho, tal, mas, bom, o Kardec diz aí, ó, você tem que testar aí, tentar pelo menos, né, umas 10 semanas seguidas para você, né, verificar se faz, tal. Tá bom, então, aí eu comecei, né? E aí eu comecei a falar daquilo que eu entendo mais, que é sobre a mediunidade. Aí eu comecei a escrever. E, óbvio, aquilo que estava escrito lá, a menos de uma ou outra construção que saiu, aquilo está na minha cabeça, você entendeu? E é isso que eu estava comentando, que o pessoal estava, inclusive, dando risada de mim, né? Por quê? Porque eu sempre expliquei, gente, o médium precisa ler, ele precisa ter coisa na cabeça, para o espírito poder utilizar na hora que ele quer escrever, porque ele não tem que ficar caçando uma palavra ou outra e tal. Às vezes o médium nem sabe escrever. Por exemplo, tem um monte de gente que erra quando vai escrever a palavra exceção, né? Por quê? Porque
não é todo mundo que tem o domínio, como você falou, da língua e tal. Então, se você lê bastante, você tem muito vocabulário na cabeça. Então, naturalmente, se o espírito se utiliza de você, ele vai usar muitas coisas que são suas, inclusive as construções. Por quê? Porque os caminhos cerebrais já estão definidos. A hora que eu vou escrever e falar alguma coisa, eu geralmente utilizo um linguajar que naturalmente flui, porque eu treinei tanto, eu li tanto, aquele negócio está tão claro para mim, que naturalmente é como se eu tivesse, né, feito um monte de exercício, e agora eu nem preciso olhar, né? Que nem aquelas pessoas que fazem datilografia, tá? E que nem fica conversando com você e vai lá escrevendo as coisas, né? Coisa que eu não consigo fazer, eu cato milho. Mas, então, o pessoal fica falando, mas você fala para gente que é assim, agora você fica falando que não é seu? Não. É, é assim, eu não sei explicar para vocês, tá bom? Mas é difícil. Eu sou um casca-grossa, você entendeu, Antônio? Eu sou um casca-grossa. Entendi. Mas Eu deixa eu não te... sinto, cara, eu não sinto o espírito perto de mim, você entendeu? E aí, eu lembro, deixa eu só terminar, uma companheira que falou assim, não, porque a gente está fazendo o trabalho aqui, e aí vocês falam assim, fala qualquer coisa que está na tua cabeça, e você começa, aí eu falo tudo, e vocês conversam, eu converso, é como se eu estivesse conversando, tal. Lá eu não sinto nada, entendeu? Igual médium tal, ele sente, a coisa acontece, você vê que ela está ali, que o espírito está ali e tal, certo? Até que, então, ela falou assim, é isso que eu queria. Aí a equipe espiritual falou assim, tá bom, então vamos trazer uns irmãozinhos que você vai sentir melhor. Só para terminar o meu depoimento, por que que eu estou falando sobre isso, né? Cara, eu não sinto um espírito perto de mim. Aquelas coisas que estão escritas, eu poderia escrever tranquilamente. Então, como é que eu vou separar o que é meu e o que não é meu? Essa é de um médium totalmente novato, mas muito experiente no conhecimento da mediunidade. Você está falando Sou eu. coisas, quando você vai instruir a pessoa, você fala exatamente para ele não fazer isso, né? Vai, escreve. Você sabe, Eduardo, desde 95 tem um espírito que escreveu muito comigo, né, o Josué. Eu até considero que ele seja o guia espiritual, não sei, nunca falou nada, né? Tá? Ele escreveu muito tempo. O que que eu fiz? Eu fui, um amigo guardou todas as mensagens, formou um livrinho, né? Uhum. Eu tenho esse livrinho, PDF. E eu não li as mensagens, né? Um dia veio para mim assim, está na hora de você ler. Aí, como eu faço as minhas orações todo dia de manhã, né, faço a leitura do Evangelho, depois leio um livro daquela coleção Fonte Viva, e depois eu leio a mensagem do Josué, depois as mensagens do Pai Tomé. O Pai Tomé não fui eu que recebi, uma outra médium. Então eu leio porque me faz muito bem. Aí Certo. fui ler as mensagens de Josué e falei assim, o estilo é meu, mas o conteúdo não é. A profundidade não é minha, eu tenho certeza, porque eu não tenho essa sensibilidade que está ali. O estilo é meu, o jeito, as palavras, até algumas construções, mas a profundidade não é. Mas, assim, como eu li depois, né, de muito tempo, eu consigo fazer esse julgamento. Então, é muito interessante guardar. Eu tenho feito isso também, às vezes eu recebo mensagens durante a quarta-feira B, né? Uhum. Eu tenho feito o livrinho, sabe? E são espíritos diversos, não é só o Josué, às vezes vem o Pai Tomé, que eu tenho muito carinho por ele e tal. Estou guardando, estava fazendo um livrinho.
não peguei para ler. Mas um dia vou ler, passado um tempo, porque aí eu consigo ver a diferença entre aquilo que eu sinto e aquilo que está ali, entendeu? Então, assim, que eu posso dizer para você, já que você está começando esse exercício, faça isso. Mas na hora você vai ler, você não vai achar muita diferença no primeiro instante. Isso é coisa da minha cabeça mesmo. Mas com o tempo você vai ver que talvez você perceba que tem ali um ponto a mais, um adendo a mais de alguém que gosta muito, que está ali te acompanhando, está ali te ajudando, né, te inspirando. Principalmente você tem um trabalho que é muito sério, que é o trabalho de levar conhecimento a outros. Eles são muito zelosos com essa questão, porque nós estamos pisando em terra santa, né? Isso. Que é o coração das pessoas. Então, eles tomam um cuidado muito grande com o médico que se dispõe a fazer isso. E como você dispõe disso de uma maneira alegre, eu tenho certeza que eles estão te intuindo, te ajudando, para exatamente você poder levar isso da maneira que tem que ser levado. Dentro, vamos dizer assim, porque eles conseguem avaliar como estão os corações ali que estão sendo trabalhados, né? Então, eles facilitam muito a maneira da gente falar, como a gente fala. Então, eu pude perceber isso, o carinho que eu lia para um público, assim, que era um público de pessoas que vinham da favela, só para você ter uma ideia, Eduardo. Sim. Que estavam tomando contato com o evangelho, contato com essa mediunidade, assim, muito assim, sem cultura mesmo, são pessoas muito simples. Então, um linguajar simples, carinho, mas você via a profundidade do carinho nas mensagens. E eu só fui ver isso agora, né? Depois de muitos anos, que eu agora vou ler, né? Falar que é para não vão pegar. Então, você vai perceber muito disso, né? Lógico que o público que nós temos aqui no nosso cantinho é um público que tem informação, é um público diferenciado. Mas o amor é o amor, né, cara? Então, é isso que nós estamos precisando. Nós não precisamos de intelectualismo, nós precisamos de amor, né? O que está faltando para nós é amor. É amor no coração, amor no olhar, amor no falar, não é isso? É isso que falta, né? Está faltando muito isso. A gente fica numa polarização, umas brigaiadas, não sei, besta, né? Está faltando amor. Né? Está todo mundo certo dentro do ponto de vista dele, mas está faltando um ponto-chave, que é o ponto do amor. Quer dizer, e aí? E o todo, como é que fica, né? E está faltando muito isso entre nós. E essa é a tarefa que nós estamos assumindo como, vamos dizer assim, papel de facilitador, né? Que eu não digo assim, que a gente está estudando junto, né? Mas nós estamos fazendo o papel do ponto de facilitador, aquele ponto, o papagaio, né? O alto-falante, né? Então nós temos esse papel, né? De levar a mensagem, como diz o outro assim, de botar a cara a tapa, né? É isso que eu queria estar comentando. A questão que veio trazida, né, que o Emmanuel toca no livro na Esfera dos Médiuns, né, na lição 44, diz respeito ao papel do médium na comunicação. Se ele é passivo ou se ele não é passivo, se ele interfere ou se ele não interfere. Bom, então, de cara, né, se o papel dele não é nulo, não vamos nem colocar a palavra passividade, né, o passivo, embora a gente chame, hoje em dia, o termo que se usava antes era incorporação mediúnica, né? Hoje já não se usa mais isso, ou se você quiser falar sobre a mediunidade em si, você usa a palavra psicofonia, né? E o médium, né? Ele fala aquilo que o espírito está pensando. Em princípio, é isso. Portanto, ele tem, sim, uma participação. E o espírito fala assim: o médium completamente passivo seria considerado, dentro dos 90% que você falou, 90% é do espírito. Né? Essa é uma boa comunicação. E 10% é do médium. Com certeza, isso daí
vai variar ao infinito, principalmente na questão quando você considera que a pessoa é mais ou menos consciente ou mais ou menos inconsciente. Ela toma conhecimento daquilo que vai ser falado ou escrito no momento em que está escrevendo. É por isso que eu trouxe o Valdo e o Chico, né? Para que a gente possa entender, né? Porque os dois Isso. provavelmente estavam com os 90%, estilos diferentes, naturalmente, é os Isso. 10%, né? Né? E aí, uma coisa que foi muito interessante, que foi falado para mim assim, na comunicação. Quer dizer, aí eu mudei o estilo, né? Ah, tá bom, vai. Me foi sugerido assim, olha, use o coração, né? Use o coração. No final das contas, deixa a razão de lado e usa o coração na hora de fazer a psicografia. Falei, ah, tá bom. Aí comecei lá. Aí veio uma assim para mim. Quer dizer, uma das... que seria comunicações. Tá bom? Eu vou tratar como comunicações. Embora a minha cabeça continue com a mesma dúvida de sempre. Mas veja, essa dúvida não é uma dúvida sobre o fenômeno mediúnico nem nada. Não, eu não tenho dúvidas, né, de que os espíritos estariam ali trabalhando comigo. Mas como eu não sinto nenhuma ação direta sobre mim, certo? Então é muito mais essa dúvida de ter ou não coisa minha ou do espírito, tá bom? Mas eu não estou duvidando que eu estou fazendo o trabalho. Eu não estou. E aí a comunicação diz assim: não tente ler o que você está escrevendo. Bom, primeiro eu já não enxergo direito, né? Mas eu consigo saber o que eu estou escrevendo. Eu não enxergo direitinho, mas eu sei o que eu estou escrevendo ali na hora. Então, eu falo assim, nós vamos pegar as palavras que estão na sua cabeça e vamos escrever as nossas frases. Foi isso que foi escrito. Mas é assim mesmo, viu, Eduardo? Não é? É assim Então, mesmo. É assim mesmo. eu só estou querendo dizer que, no final das contas, a participação do médium, na maioria das comunicações que nós temos, é grande. É, é grande. 40% é muita coisa. É grande. Mas é só para dar um testemunho meu, né? Mas é que isso que esse Espírito falou com você, usa o coração, no sentido assim, você está fazendo por amor, né? Você está abrindo uma porta para que um Espírito possa trazer a instrução. Isso é um ato do coração, isso não é um ato da razão, né? É, 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 mas é que a gente fica pensando, tá, então o que eu vou escrever agora? mas esse problema, isso aí, olha, isso é outra coisa que eu aprendi também, que vai escrever já não é um problema meu mais. Então, O eu Josué, por concordo exemplo, com você. como eu sei que é o Josué, que ele sempre começa assim, paz de Deus para todos os filhos. Ele tem a frasezinha que vem na mente. Ele fala, é o Josué, não tem nem dúvida, vamos começar. Aí vai tranquilo. Aí nem penso mais no que eu estou escrevendo. Eu vou ler no final. Vai vindo assim, você ouve as palavras, né, mas você não vê o sentido da sentença. Você só vê no final. É muito legal, à medida que você vai se soltando, e não sente pressão, você não sente nada, você só vem assim, uma palavra após a outra, você vai anotando, no final você lê, você entende. E eu ficava abismado com aquilo, eu falei assim, gente, não é possível, porque eu não usei minha mente para construir a sentença, entendeu? É muito legal. Mas é assim, e até hoje eu tenho dúvida.
Né? Fica triste não, porque o médico sempre vai ter dúvida. Não, não estou triste, eu só estou dando um depoimento exatamente para o pessoal que está estudando conosco, né? Refletir, porque, com certeza, muitos têm a mesma dúvida, e isso pode acontecer também na psicofonia, certo? Você vê, nós temos um médium aqui que escreve espelhado. Está aqui com a gente, não vou citar nome. Escreve espelhado. Isso é interessante. É interessante, escreve espelhado, rapaz. Você põe no espelho e lê. Legal, está aqui com a gente. Olha aí, fantástico, que interessante, né? Hein? Muito interessante. Então. Vai ter dúvida do quê? Tenta escrever espelhado sem estar mediunizado. Ô, Eduardo. Oi. Vou falar uma coisa para você. Eu também nunca senti nada. Frequentei o centro em Jundiaí muitos anos, eu e o Antônio, né? E fiz curso no Kardec, ia para a mesa no Kardec, as pessoas, uma escrevia uma história, a outra lá na ponta escrevia, às vezes a mesma história, estavam vendo a mesma cena. E eu, nada. Né? Agora, é muito importante esse esclarecimento aí da aula, porque a pergunta que eu vou te fazer, que o Antônio achou, como esse médium está se sentindo, né? Se tem todos esses esclarecimentos dentro da doutrina, cada um vai dar do que tem naturalmente, né? Sem sofrimento, sem se forçar, né? A gente tem que procurar ser autêntico, né? E cada um é um, né? E eu acho isso lindo demais. Eu fico impressionada com o tipo de mediunidade que cada pessoa apresenta, né? Porque é um universo interno do ser, né? É isso aí. E não esquecer nunca. Como você está se sentindo diante dessas observações e dessa tentativa do trabalho que você está fazendo. E lembrando sempre, mediunidade é uma questão orgânica. Orgânica, É isso que as pessoas esquecem. Hoje, a mediunidade mais comum nos nossos tempos é intuitiva. É a mais comum entre nós, né? Principalmente voltada à psicografia e psicofonia. Mas os médios de materialização, de comparação, são características orgânicas. E isso, muitas vezes, não adianta querer desenvolver isso aí, o seu organismo não tem, acabou. Então, agora você tem que dar a chance para você descobrir, né, os mecanismos que você já tem, está apto, né? Se você não se der esse direito, vamos chamar assim, né, fica difícil saber, né, Eduardo? Não, eu concordo com vocês que todas essas coisas, né, a gente vai estudando, e eu falei, tá bom, vamos testar, vamos treinar, tudo, né? E aí eu lembro de tudo que a gente estudou, tudo que a gente já falou, já estive no desenvolvimento mediúnico de vários médiuns, né? O ponto que agora eu estou do outro lado, né? E aí eu passo das angústias, né? Não é que é angustioso, não é no sentido, é só dizer assim, olha... É curioso, né? Curioso. É curioso mesmo. Você está vivendo a prática, né, daquilo que você está tendo oportunidade de viver a parte prática mesmo. Isso, isso daí mesmo. Eu passo muito aperto, acho que todo médium passa, né? Principalmente quando você está lidando passagem a um espírito sofredor, e a gente que não tem a mediunidade ostensiva, ela é mais intuitiva, você praticamente guarda toda, né, toda a conversa, então eu fico pedindo a Deus mesmo, falo, Pai, tenha piedade de mim, né? Para que eu possa ser o mais digno, né, dessa coisa. Porque é normal isso, a gente fica às vezes sofrido, né? Por estar consciente, né?
Mas depois Pois é. você vê no final, a gente vai vendo, é o tempo mesmo. É com o É tempo. interessante esse debate. Muito bem. Aí eu venho com uma pergunta para todo mundo, né? Vocês querem voltar ao livro Seara dos Médiuns ou nós vamos continuar aqui nas perguntas e respostas? É importante vocês dizerem, porque este capítulo, né, do papel dos médiuns na comunicação, nós tratamos há pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, é uns 2, 3 meses atrás, ou talvez até um pouco mais. O que pensam vocês? O Eduardo, foi em janeiro de 2024 que nós estudamos a última vez. Esse negócio aqui? É, Ah, bom. Então, eu acho que dá para a gente continuar, então. não, eu não sei. Eu preferiria continuar. Não sei os outros. Esse é um capítulo muito importante, né, Eduardo? Ele é muito importante. E eu vejo o seguinte: à medida que a gente vai amadurecendo, o aproveitamento da leitura é diferente. Você pode estudar o Livro dos Espíritos 300 vezes. Se você pegar de novo, você vai descobrir coisas ali que você não imagina. Principalmente se você se recorrer às revistas espíritas para complementar as questões que estão no Livro dos Espíritos. Você busca lá o assunto e vai. Aí você fica impressionado como Kardec, no básico, ele já abriu tanta porta, né, de conhecimento para a gente. Então, eu acho interessante. Não é Então, tá bom. cansativo. Não é cansativo. Ele é super interessante. Ainda mais, Eduardo, quando se tem um depoimento que nem o de hoje, assim, vocês dois, ajuda muito. Eu sei da sua, assim, do esforço que você faz também para a gente entender, porque a gente é realmente cabeçudo. Eu sou cabeçuda, casca grossa, viu? Então, você falando assim que nem hoje, ajuda bastante a gente. Nossa, eu acho, não sei os outros, de continuar, né? Continuar até o... É o papel do médium, né? Isso, é. Bom, se ninguém mais falar nada, a gente segue em frente, então. Esse é o problema de quem cala consente, né? É. Pois não reclama. Exatamente. Eu estou consentindo. Eu também. Ok, fale. Só para não ficar calada, eu concordo com todo mundo aí, acho que vale a pena. Tá bom. Então, Provocou, deu resposta, viu? Isso, ainda bem, né? Que bom, né? Legal. Muito bem, então vamos lá. Pergunta número 11. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem dúvida alguma. E para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Então, veja. O que os espíritos estão dizendo assim, se você tem um médium mecânico à sua disposição, ótimo, porque aí é só o espírito que está dando a comunicação. Então, ele está lá, né? O médium está lá e o espírito toma o aparelho da mão e do braço e escreve. Né?
Esse é o médium mecânico. Se você tem à disposição isso, tá tranquilo. Mas como é muito raro você encontrar um médium mecânico, totalmente mecânico, vamos dizer assim, né? Fica muitíssimo difícil, e isso é importante ficar claro, né? De você conseguir passar as comunicações. Então, o que eles fazem? Bom, se você conhece bem um médium que seja intuitivo, tanto faz vir a comunicação por meio desse médium, quanto vir pelo médium mecânico. Porque o médium intuitivo, certo? Estará à disposição de ser o intérprete ou, vamos dizer assim, o intermediário daquela comunicação. O Antônio até trouxe aqueles números ali, né, que o Chico comentou, que se você tiver 90% do espírito e 10% do médium, excelente. Agora, uma boa comunicação vai ser 60% do espírito e 40% do médium. E a ruim vai ser quando isso é o inverso, 60% do médium e 40% do espírito. Né? E daí tanto faz se é mecânico ou não. Se você tem à sua disposição um muito bom médium intuitivo, o texto que se deseja passar será o mesmo. Certo? Então, não tem problema acontecer isso. A grande questão que fica na cabeça de muita gente, né, é o seguinte: essa comunicação é anímica, ou seja, é do espírito do médium ou é de um espírito externo ao médium, né? Um espírito livre. Essas dúvidas vão aparecer sempre. No caso dos médiuns intuitivos, você não tem parâmetro, a não ser conhecer muito bem o caráter do médium, saber que está tudo bem com ele, e assim por diante. E, portanto, quando vier uma determinada comunicação, tanto faz se é de um espírito, né, capaz de dar mensagem sem interferência do médium, ou não. É isso que ele está chamando a nossa atenção. Nós quase sempre somos médiuns intuitivos ou como eles chamam, semiconsciente, né? Em determinados momentos você está sabendo mais do que se trata e, às vezes, sabendo menos do que se trata. Tanto faz. Não é? Isso daí vai depender de cada médium, na sua condição mediúnica. E do treinamento. Quando a gente fala participar regularmente da reunião mediúnica, é porque esta regularidade, né, facilita para a equipe espiritual trazer determinado espírito por meio daquele médium e não por outro. E que ela pode confiar de que aquele médium vai dar conta do recado, vai fazer a coisa certa. Né? Então, tanto faz se a mediunidade, né, é intuitiva ou mecânica, se for um espírito correto. Né? Muito bem. Dúvidas, pessoal? Vamos para frente?
Vamos para frente. Por favor. Questão 12. Entre os diferentes sistemas que têm sido propostos para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou na caixa de papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas também inteligente, do que resulta o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? Pouco se tem a dizer a tal respeito. Se o espírito transmitisse inteligência à caixa de papelão, ao mesmo tempo que a vida, ela escreveria sozinha, sem o concurso do médium. Seria muito estranho que o homem inteligente se transformasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias pré-concebidas e que caem, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Muito bem. Então, Kardec, né, faz a tal da pergunta sobre médiuns inertes. Né? Por quê? Porque são médiuns inertes na cabeça de algumas pessoas. Né? Então, a resposta dos espíritos, né, é que, bom, falar o quê, né? Aí ele fala assim, é impossível você transmitir inteligência para uma coisa inerte. Não faz sentido isso. Né? Inteligência é um atributo da alma, do ser. Então, né, não existe ninguém, né, que não está lá na hora da mediunidade e vai se preocupar com uma coisa ou com a outra. Não vai. A gente tem que confiar nos médiuns. Se eu desconfiar, eu vou falar assim, isso daí é uma comunicação anímica, e eu vou ter que mostrar que é. É muito difícil. Muito difícil provar. Não é? Mas, de qualquer forma... Fala, Antônio. Você está tocando num ponto, a questão de manifestação anímica, né? É realmente um negócio muito difícil de avaliar. Mas o animismo é quando o espírito do médium, o espírito que já viveu muitas e muitas vidas, né, às vezes tem uma capacidade que hoje ele não está como encarnado. Né? Então, muitas vezes, que eu vejo assim, a gente tem que se preocupar muito com o conteúdo da mensagem, na minha visão. Ver se o conteúdo faz sentido, fazer aquela análise que nós sempre devemos fazer de toda e qualquer mensagem, né? E o conteúdo dentro do evangelho, o conteúdo doutrinário, ver se tem alguma, vamos dizer assim, algum desvio, né, que pode trazer um prejuízo para as pessoas, né? Que aí tanto faz se é anímico, se não é, porque se o conteúdo é bom, vai trazer o resultado que nós buscamos, né? Então, assim, eu acho que eu vejo algumas vezes discussões assim enormes, né, com relação ao animismo, que, no meu entender, não faz sentido. Nós devemos nos firmar na mensagem, né? Ela é boa ou não? Porque, às vezes, pode vir um espírito danado de inteligente e manipular as coisas e nos levar a um desvio seríssimo. Não tem nada de anímico. É um espírito trevoso mesmo, inteligente para danar, como nós sabemos que tem, e que ele adora a meia-verdade. O maior perigo, né,
está na minha verdade. E o cara sabe defender aquilo ali e fazer um sofisma perfeito e cai um monte de gente, nós sabemos disso. É verdade. Vem acontecendo dentro do movimento espírita com muita clareza, né? A gente vê isso acontecendo com muita frequência. Agora, é isso que nós temos que estar atentos. A mensagem tem ou não sofisma? Tem algum triquezinho ali, né? Então, é que aí você precisa ter um tato muito grande, né, para poder tocar no assunto sem ferir ninguém. Isso certo? mesmo. Essa é uma questão que tem que ser colocada. E dizer assim, isso daqui é uma comunicação anímica, né? Às vezes o médium nem conhece direito o que é aquilo. Nem sabe o que é isso. Nem sabe. E aí está sendo acusado de uma coisa que ele não se sente acusado, ele não se sente, assim, como sendo acusado de fazer qualquer coisa absurda. Parece que ele cometeu um crime. Parece que ele cometeu um crime. É muito desagradável. O que o Emmanuel recomenda, eu lembro de uma recomendação de Emmanuel, fala assim, se a minha mensagem não estiver de acordo com os ensinos do Cristo, de acordo com as obras básicas de Kardec, por favor, rasgue e jogue fora. Porque essa é a base. Então, quando a gente vai argumentar, quando vem uma mensagem, fala assim, meu irmão, vem aqui. Está vendo aqui, ó? No Evangelho está assim, no livro dos Espíritos está explicando exatamente aqui, no Céu e Inferno, né, que é uma obra filosófica também profunda, está falando sobre isso, na Gênese, está vendo? Nas revistas espíritas, está vendo assim, há alguma coisa aí, fica atento, que tem alguma coisa meio estranha, o que você acha? Aí a pessoa, ela mesma vai desenvolvendo a análise crítica. Por isso que é muito importante o estudo da doutrina. Porque se a pessoa fica na ignorância da doutrina, principalmente da base, que é Kardec, ela corre muito risco de errar o rumo. Eu lembro do Espírito falando, né, orientando a gente, falou assim, gente, você desviou 1 grau daqui até a Lua, você vai cair lá em Saturno. 1 grauzinho. Tem pequenininho, tem 1 milésimo de 1 grau. É perigoso te jogar longe do seu objetivo. Então é muito importante assim. Agora, como que a gente faz isso? Tendo um grupo, né, que a gente possa perguntar, tirar dúvida. Isso. É o que eu penso, viu, Eduardo? Não, está certo, mas deixando os melindres de lado, né? E não atacando. Porque vamos pensar, né, numa comunicação que seria um espírito comunicante, né? Mas a gente percebe que não é. Mas está lá, veio a mensagem. Aí, desculpem, a gente vai olhar, né? E vai falar, olha, aqui está cheio de lugar comum, tal, mas mal não vai fazer. Certo? Mas, olha, toma cuidado com isso daqui. Não é uma mensagem que deva ser largada, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com o médium. Agora, se ele está recebendo um espírito sofredor e ele começa com a parte anímica dele, também ele precisa de auxílio, né? Também ele precisa de auxílio. Esse é o ponto. Né? Então, é muito comum o médium falar das próprias dores. Né? É a manifestação anímica, ele está sofrendo, não consegue muitas vezes externar isso de uma maneira normal, ele acaba vindo na reunião mediúnica, ele é atendido e consolado, e esse é o objetivo, ele sai bem. Exato. É isso que eu, muitas vezes, assim, esse é o proveito, né? Se ele está tendo essa manifestação de dor anímica mesmo, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, tá bom, você consolou, conseguiu orientar. O consolador prometido.
Faltam 7 minutos ainda, Eduardo. Não, tudo bem. É que eu estava exatamente olhando ali. Eu vi que você estava procurando o horário. Então, esse é um aspecto, a gente viu, inclusive, no livro, né, No Mundo Maior, lá, a questão do animismo. Lá, né? Quando a gente estuda o papel do médium na comunicação, né, e percebe que o médium nunca é totalmente passivo, né? Então, primeiro, a palavra passividade, né, eu nunca gostei muito dela para falar da comunicação de um espírito, né? Também eu não gostava da palavra incorporação mediúnica, porque tanto no livro dos Espíritos, quando Kardec, né, aponta essas questões, né, de a ligação do espírito do médium ao seu corpo físico, né, mesmo que tenha o intermediário ali, ela é muito forte. E o espírito do médium é dono do próprio corpo. Então, não tem jeito de tirar ele fora. O que, Então, a que palavra ocorre, né, Eduardo? Quer dizer, incorporar não faz sentido, né? Porque é como se o espírito do médium saísse fora e um outro espírito tomasse o corpo do médium. Tem um trabalho do Zalmino, né, que é isso. perispírito e mediunidade. Uhum. Que todo fenômeno ocorre no perispírito, no corpo espiritual, em contato com o corpo espiritual do espírito comunicante. Esse é o mecanismo, e é um mecanismo de ação magnética, de pensamento a pensamento. Né? É de perispírito a perispírito. E ele explica os mecanismos e tal. O Hernani, né, Guimarães, que você conviveu com ele também, participou bastante dessas informações. Esse é um ponto também que precisamos estudar, né, para entender a mediunidade, né? Mas já é um estudo. O Hernani entrou em pontos assim mais profundos, né? Então, aí quando a gente vê, né, que o espírito do médium é dono do próprio corpo, a palavra passividade quase que não pode existir, porque eles estão falando assim, olha, ele é médium passivo, assim, se você considerar, né, que uma parte é do espírito comunicante, e se ele é bom mesmo, né, uma parte é natural dele, porque é tirado dele, é por meio dele que está sendo feito a comunicação. Agora, quando a gente fala da mediunidade de psicofonia, ou mesmo da escrita, né, ela é praticamente tudo muito subjetivo, é um fenômeno muito subjetivo. E é aí que tem que tomar muito cuidado. Porque, para dizer que aquela comunicação é do médium e não tem espírito nenhum ali, né, tem gente que já pensa direto nisso. Hora 459, que não nos deixa mentir. Ponto. Eu sempre tomo. Não adianta, né? Pode espernear à vontade, a influência deles está sempre ali, querendo ou não querendo. Agora vai querer parar de ter influência ali exatamente porque vai criar. Tem a dó de nós, né? Uma linguagem bem simples. Não é verdade, Eduardo? É verdade. Isso é fundamental, é ponto-chave. Né? Sempre tem algum conteúdo. Então, por isso que o estudo é absolutamente importante. Vamos encerrar por hoje? Como se hoje nós conversamos demais, hein, Dudu? Conversamos nós dois, o pessoal tudo ficou quietinho.
Tudo quietinho ouvindo os dois. Aprendendo, ouvindo. Muito gostoso. Valeu, Eduardo. Então, ficou na próxima semana a pergunta número 13. Tá ok? Cecília, faz a prece para nós, por favor. Pois não. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus e a equipe espiritual que nos assistiram em mais uma aula de aprendizado, como hoje aconteceu, foi mais um diálogo, foi mais uma conversa, uma troca de ideias, mas que valeu muito, valeu muito. Qualquer hora também eu conto da minha experiência, como sendo eu ou não sendo eu que estou falando. Mas queremos agradecer, Senhor, e que a nossa prece possa envolver os irmãozinhos que junto conosco também vieram estudar e aprender e evoluir. Agradecemos ao nosso irmão Eduardo, com tanta paciência, nos ensinando na direção desse trabalho, desse estudo. E que essa prece possa envolver o nosso planeta, nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos conseguindo perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal pensamento, sentimento ou ações que existem ainda dentro de cada um de nós. E se assim pedimos é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder, toda a glória, toda a misericórdia e toda a justiça. Que assim seja. Graças a Deus e Jesus. Que assim seja. Que assim Muito seja. bem. Boa noite. Obrigado, Boa Eduardo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Boa semana para todos. Obrigada para vocês também. Até mais. Antônio, você tem que desligar aí, Antônio. Eu vou direto.